Escutem com atenção, escolhidos, pois isto não é um cumprimento, é um aviso. Deus não confia em todos de forma igual. Ele não distribui sua confiança baseado na misericórdia, nem na alegria, tampouco em discursos suaves. A confiança divina é conquistada em lugares onde quase ninguém permanece. E se esta mensagem te encontrou agora, é porque você estava lá, mesmo que ninguém mais tenha te notado. Há pessoas que Deus abençoa, e há pessoas que Deus escolhe, e isso não é a mesma coisa. A bênção pode vir através da compaixão, mas a confiança só surge após a prova. Você não estava sendo observado quando tudo ia bem. Você estava sendo observado quando estava sozinho, exausto, magoado ou confuso. E, ainda assim, você escolheu não desistir, não trair. Foi aí que Deus percebeu. Deus confia mais em você porque Ele já notou. Quando ninguém te aplaudia, quando não havia recompensa imediata, quando fazer o correto não te trouxe vantagem, mas sim prejuízo. Muitos falam de fé quando não há resultados. Você permaneceu firme mesmo em meio ao silêncio, e isso, diante de Deus, vale mais que 1000 palavras. Talvez nunca tenham te dito, mas existe algo especial em você que Deus reconhece. Você não foi corrompido pela dor. Você poderia ter se tornado frio, poderia ter se tornado cruel. Você foi capaz de justificar atitudes que outros justificam. Não fez isso. Conseguiu. Doeu, sim. Mas você não perdeu sua humanidade, não perdeu sua consciência, não perdeu sua essência. E Deus confia naqueles que sofrem sem se tornarem perigosos. Ele também confia em você, porque você não tentou atalhos quando ninguém iria descobrir. Outros avançaram rapidamente, distorcendo valores. Você avançou devagar, mas com integridade. E Deus não dá verdadeiro peso às mãos que buscam caminhos fáceis. Ele prefere esperar a confiar em quem se vende rapidamente. Esta mensagem não é para inflar um ego vazio, é para que você entenda porque seu caminho foi mais exigente. Deus não testa a todos igualmente. Ele testa mais aqueles que conseguem suportar mais. E se hoje você sentiu que carregou peso demais, não foi castigo, foi treino. Se você continuar, assegure-se de que esta mensagem está consciente. Curta, porque nem todos estão prontos para ouvir essa verdade. Inscreva-se neste canal, porque este espaço existe para aqueles que Deus está moldando silenciosamente. Compartilhe este vídeo com alguém que também tenha passado por mais dificuldades que o normal e comente. 999. É o número da sabedoria adquirida, da completude, do fim de um ciclo de provações. Ative a energia, indicando que Deus não apenas espera que você confie em Ele, Ele confia em você. Quando você entender por que Deus confia em você, começará a se enxergar como Ele já te enxerga. Se Deus confia mais em você, não é apenas por causa do que você fez, é pelo que você não fez quando ninguém te julgaria. Eis o ponto, onde muitos falham, você fez uma diferença silenciosa. Porque houve momentos em que você poderia ter se permitido agir como os outros, mas escolheu não cruzar essa linha. Deus confia em você porque você não precisava de vigilância para se manter fiel a si mesmo. Quando ninguém estava olhando, quando não havia consequências visíveis, quando você podia se justificar sem que ninguém soubesse, você optou por se manter firme em vez de se justificar. Não porque fosse perfeito, mas porque algo dentro de você não permitia que você se traísse. E isso é um sinal muito claro para Deus. Ele pode confiar coisas a você sem precisar te controlar. Existem pessoas que agem corretamente apenas enquanto há pressão externa, enquanto alguém está observando, enquanto há regras visíveis. Mas quando essa pressão desaparece, o mesmo acontece com sua consistência. Não era assim com você. Nos seus momentos mais solitários, quando ninguém esperava nada de você, você permaneceu fiel a si mesmo. E Deus confia profundamente naqueles que não deixam os valores mudarem dependendo do cenário. Talvez por isso sua jornada tenha sido mais lenta, porque você não pegou atalhos, porque você não fez o que os outros fizeram para se dar bem rapidamente, porque você preferiu perder tempo antes de se perder. E embora na época doesse ver os outros progredindo enquanto você parecia não ir a lugar nenhum, e você ficou para trás, hoje Deus lhe diz algo muito claro: a lentidão o protegeu, o manteve puro, te manteve forte, te manteve fiel. Deus não confia em quem só reage bem sob pressão, Ele confia em quem se autogoverna. Alguém que sabe dizer não sem que lhe peçam,
alguém que não precisa de recompensas constantes para fazer a coisa certa. E você demonstrou essa habilidade repetidas vezes, mesmo quando ninguém a reconhecia. É por isso que há coisas que Deus não dá a qualquer um, não porque sejam grandes demais, mas porque são pesadas, e nem todos sabem carregar peso sem se curvar. Você aprendeu a assumir responsabilidades, a manter silêncios longos e emocionais, e decisões desconfortáveis sem desmoronar ou quebrar os outros. Isso não se aprende rapidamente, leva tempo para provar. Se você já se perguntou por que seu processo foi tão exigente, eis parte da resposta. Deus estava observando algo que muitos outros não veem. Ele estava avaliando seu caráter quando não havia plateia. E o que ele viu foi bastante para ter confiança. Não se subestime, não minimize sua jornada. Confiar em Deus não é bajulação, é confirmação. Há ainda outro motivo, uma razão profunda pela qual Deus confia mais em você, e não é confortável, mas é crucial. Deus confia em você porque a dor não te tornou perigoso. Porque quando você estava ferido, você não escolheu ferir os outros. Quando você se decepcionou, você não se tornou amargo. E isso, perante Deus, tem um peso enorme. Muitos mudam quando sofrem, eles se endurecem, se fecham, justificam atitudes que antes criticavam, usam o passado como desculpa para se tornar frios, controladores ou indiferentes. Você poderia fazer isso. Você tinha razões, tinha argumentos, tinha feridas abertas. Mas você decidiu o contrário, não deixando que a dor definisse seu caráter. Deus observa isso atentamente. O que uma pessoa faz quando ninguém a recompensa por ser boa, quando não há reconhecimento por perseverar, quando fazer as coisas corretamente não traz benefícios imediatos. É aí que muitas pessoas falham por dentro. Você não. Doeu, deixou alguma marca em você. Sim. Mas você não perdeu sua humanidade, não perdeu a sensibilidade, não perdeu a consciência. E Deus confia naqueles que sofrem sem se corromper. Talvez por isso você tenha sentido que carregava mais do que os outros, porque você não só carregou seus próprios problemas, como também se recusou a descontar sua frustração nos outros que não tinham culpa. Você aprendeu a processar a dor internamente, a curá-la em silêncio, a transformá-la em discernimento. Isso não é fraqueza, é domínio interior. E Deus confia nisso. Deus confia em pessoas com autocontrole. Há algo que você precisa entender. Deus não pode confiar autoridade espiritual a alguém que usa a dor como desculpa para causar dano. Isso daria peso real às mãos que reagem a partir de um lugar de dor. Você mostrou que consegue sentir profundamente sem perder o controle. Você pode lidar com injustiças sem se tornar injusto. E isso é raro, muito raro. Talvez ninguém nunca lhe tenha dito que essa habilidade o tornava diferente. Talvez você até pensasse que era uma desvantagem. Mas hoje Deus esclarece algo importante para você. Isso era um teste aprovado, um dos mais difíceis. Porque qualquer um pode ser honesto quando tudo está indo bem. Poucos conseguem nos momentos em que o coração se cansa. Se por vezes você sentiu que o processo era injusto, agora você entende o porquê. Deus estava observando para ver se a dor o deformaria ou agravaria seu caráter. E o que ele viu foi clareza, não veneno, sensibilidade, não crueldade, força, não aspereza. É por isso que Deus confia a você coisas que não confia a outros, porque ele sabe que você não usará o que receber para prejudicar os outros. Quando Deus encontra alguém que consegue suportar a dor sem perder a luz, ele não liberta, prepara e eleva. Há outra razão silenciosa e muito profunda para isso. Deus confia mais em você do que nos outros porque você não desistiu quando ele permaneceu em silêncio. E esse é um dos testes mais difíceis que existem. Há pessoas que acreditam enquanto recebem respostas, que confiam enquanto tudo faz sentido, que oram enquanto sentem conforto imediato. Mas quando o céu parece silencioso, quando os sinais desaparecem, quando as orações não recebem eco, muitas quebram, endurecem ou desaparecem. Você não hesitou. Sim, você se cansou. Sim, mas não desistiu. E isso, aos olhos de Deus, pesa mais do que qualquer declaração pública de fé. O silêncio não é ausência, é exame. Deus observa o que uma pessoa faz quando deixa de sentir a presença divina de forma óbvia, quando continuar acreditando não lhe traz nenhuma vantagem, quando perseverar parece ingenuidade. É aí que a fé ou se torna real ou desmorona. E você continuou.
Não com emoção constante, mas com lealdade interior. Talvez ninguém soubesse o que era rezar sem sentir nada, confiar sem clareza, continuar caminhando sem um mapa. Mas Deus viu. Ele viu que você não exigiu explicações para continuar, não impôs condições para permanecer leal. Você não foi embora simplesmente porque não entendeu. E Deus confia profundamente naqueles que não precisam de respostas imediatas para manter a firmeza. Muitos confundem o silêncio com o abandono. Você aprendeu a não fazer isso. Você aprendeu a continuar mesmo quando não queria, sem uma confirmação emocional. Isso te treinou de uma maneira que poucos entendem. Te deu paciência espiritual, profundidade, estabilidade. Porque quem aprende a manter a fé em silêncio não se perde quando o ruído retorna. Deus não confia grandes coisas nem atribui responsabilidades àqueles que só respondem quando querem. Ele confia naqueles que sabem se manter firmes mesmo quando não sentem nada, porque sabe que essa pessoa não vai depender de estados emocionais para agir. E você já passou por aquele teste, mesmo que não o tenha pedido, mesmo que não o tenha entendido na hora. Se você já se perguntou por que seu caminho tem sido tão silencioso, eis uma resposta clara. Deus estava observando para ver se você ficaria sem sequer um sinal e ainda permaneceria fiel. Talvez você estivesse ferido, talvez cansado, mas fiel à sua consciência. E isso não é esquecido no mundo espiritual. É por isso que Deus confia em você para conduzir processos longos, com horários exigentes, com peso real, porque Ele sabe que você não vai embora quando fica difícil. Você permanece, aprende, persevera. E quando alguém prova isso, Deus não hesita em lhe confiar mais, porque a fé que sobrevive ao silêncio é uma fé que pode sustentar qualquer propósito. Há ainda outra razão muito específica. Deus confia em você mais do que em muitos outros porque você não se vendeu em busca de aprovação. Porque quando você poderia ter se adaptado para se encaixar, você escolheu permanecer fiel ao que você era, mesmo que isso o deixasse sozinho. Muitos mudam sua maneira de pensar, falar ou agir para evitar causar desconforto, adaptam-se ao ambiente, misturam-se para serem aceitos. Não você. Você sentiu a pressão para se encaixar, para ficar calado sobre o que pensava, para suavizar quem você era. E ainda assim você escolheu não se trair, não porque fosse fácil, mas porque algo dentro de sua voz interior não permitiria isso. E Deus confia naqueles que não comprometem a sua essência por companhia. Talvez você tenha pago um preço por isso: rejeição, incompreensão, solidão. Momentos em que você se perguntava se valia a pena ser tão fiel a si mesmo. Mas essa lealdade permaneceu íntegra. E Deus não confia em pessoas que precisam de validação constante para se manterem firmes. Ele confia naqueles que conseguem manter-se firmes mesmo quando não recebem aplausos. Algo que Deus observa com muita atenção. O que uma pessoa faz quando ser autêntica lhe custa relacionamentos, oportunidades ou conforto. Muitos escolhem o caminho mais fácil. Você escolheu o que é real. E embora isso tenha atrasado algumas coisas, te protegeu de se perder, porque seguir em frente traindo a si mesmo nunca é progresso verdadeiro. Deus confia em você porque você não foi moldado pelo ambiente. Você aprendeu a ouvir sua consciência mesmo quando ninguém mais concordou. Você não precisava da aprovação de todos para seguir em frente, não precisava pertencer a nenhum grupo para se sentir valorizado. E isso demonstra uma força interior que não pode ser ensinada, ela é experimentada. Talvez tenha havido momentos em que você duvidou de si mesmo por não se encaixar, mas hoje Deus te lembra de algo importante. Você não se encaixou porque foi chamado para defender uma identidade, não para diluí-la. E esse forte senso de identidade é o que agora permite que Ele confie a você mais responsabilidades, mais peso e mais propósito. Deus não confia grandes coisas àqueles que mudam com o vento. Confia em quem permanece leal mesmo quando as adversidades surgem. E você já provou que consegue fazê-lo. É por isso que, embora o caminho às vezes fosse solitário, não foi em vão, foi um teste silencioso que você passou. Todas as vezes que você escolheu ser você mesmo percebendo a perda, porque Ele sabe que quem não se vende para obter a aprovação não se venderá quando receber uma bênção. Há mais um motivo pelo qual Deus confia em você, e este é profundo, porque aborda algo que poucos realmente desenvolvem: a capacidade de suportar o peso emocional sem desmoronar ou quebrar os outros. Deus confia em você porque você aprendeu a responder, não apenas a reagir.
Muitas pessoas reagem quando as coisas não saem como o esperado, elas descarregam sua frustração nos outros, justificam-se com o cansaço, com o passado ou com o temperamento. Não você. Você sentiu raiva, tristeza, confusão, mas não deixou que essas emoções governassem suas decisões. Você aprendeu a parar, refletir e escolher como agir mesmo quando estava em meio a conflitos internos. E isso é algo que Deus valoriza profundamente. Deus não confia coisas importantes a quem não sabe gerenciar emoções, porque o verdadeiro perigo não é falhar, mas sim prejudicar os outros. Você demonstrou que consegue sentir intensamente sem perder o controle, que consegue lidar com tensão sem se tornar imprevisível, suportar a pressão sem transformá-la em violência, manipulação ou culpa dos outros. Talvez muitas vezes ninguém tenha percebido esse esforço. Ninguém viu quantas vezes você se conteve, quantas vezes você se calou para não magoar, quantas vezes você se afastou para evitar reagir impulsivamente. Mas Deus viu. Ele viu que você não usou suas emoções como arma, que você não se refugiou em desculpas para justificar ações que sabia estarem erradas. E isso demonstra verdadeira maturidade, não aprendida em livros. Deus confia em pessoas que conseguem lidar com responsabilidades sem se sentirem sobrecarregadas, pessoas que não fazem os outros pagarem pela sua dor, pessoas que não transformam todo conflito em campo de batalha. Você aprendeu a conduzir seus processos com dignidade mesmo quando ninguém lhe ensinou como. E isso te torna confiável. Talvez tenha havido momentos em que você se sentiu incompreendido porque não reagiu como os outros esperavam, por não explodir, por não se vingar. Mas essa contenção não era fraqueza, era força silenciosa. E Deus confia naqueles que sabem dominar seu mundo interior porque Ele sabe que eles não serão dominados por Ele quando tiverem mais responsabilidade ou influência. É importante que você entenda isso. Nem todos podem suportar o peso emocional sem se deformarem. Nem todos conseguem sustentar a pressão sem perder o equilíbrio. Você provou que consegue. E é por isso que o seu processo foi mais exigente, porque Deus não treina todos da mesma maneira. Se você já se perguntou por que sente que precisa ser mais forte que os outros, eis uma resposta. Deus estava formando em você uma estabilidade que não pode ser improvisada, uma estabilidade que permite que Ele confie mais em você sobre coisas que não confiaria a qualquer pessoa. É por isso que Deus confia em você, porque Ele sabe que você não reage movido pela mágoa, mas sim responde a partir de um lugar de consciência. E quando Deus encontra alguém que consegue suportar o peso emocional sem perder a sua humanidade, Ele não explica, prepara. E quando chega a hora, confia mais. Há outro motivo, muito poderoso, pelo qual Deus confia em você, e tem a ver com algo que muitos não suportam, a rejeição. Deus confia em você porque você não deixou a rejeição te redefinir. Que quando você foi rejeitado, você não se tornou alguém ressentido, nem sequer mudou para se encaixar. Muitas pessoas fazem isso quando são rejeitadas. Elas mudam sua essência, endurecem, tornam-se cínicas, começam a viver provando seu valor, competindo ou buscando constantemente validação. Isso não te fez mal. Sim, você se questionou. Sim, mas você não transformou essa rejeição em sua identidade. Você construiu sua força a partir da ferida. E isso, perante Deus, é um sinal de profunda maturidade. Deus observa o que uma pessoa faz quando não é escolhida, quando não é chamada, quando não é reconhecida, porque é aí que o verdadeiro coração se revela. Alguns se tornam amargos, alguns manipuladores, alguns desaparecem. Você permaneceu o mesmo. Você não se traiu para ser aceito, não mudou a sua verdade para entrar onde não havia lugar para você. Isso é força interior. Talvez houvesse momentos em que você se sentiu invisível, como se os outros fossem preferidos enquanto você era deixado à margem. E embora isso tenha afetado sua autoestima, não permitiu que destruísse sua dignidade. Você aprendeu a se sustentar com as próprias pernas, sem depender de validação externa. Você aprendeu a não implorar por espaços onde você não era valorizado. E Deus confia naqueles que não se humilham para pertencer. A rejeição também ensina algo diferente. Se a pessoa vai buscar aprovação ou permanecer fiel à sua vocação. Muitos se perdem por lá. Não você. Embora duvidasse, embora doesse, você não mudou sua direção interior. E Deus não confia responsabilidades àqueles que precisam ser aceitos por todos para se sentirem seguros,
Confia em quem pode caminhar sozinho sem perder o equilíbrio. Talvez agora você entenda por que nem todos os caminhos se abriram para você. Não foi bem assim o motivo. Não foi suficiente porque nem todos os lugares estavam preparados para o seu nível de consciência. E Deus fechou portas para você não para puni-lo, mas para evitar que você se deformasse tentando se encaixar em espaços pequenos. Este ponto fortalece muito a sua identidade. Você não foi rejeitado porque falhou, você foi separado porque estava sendo reservado. Deus não confia mais naquele que recebe aplausos fáceis, confia mais em quem aprende a se manter firme quando ninguém aplaude. Se a rejeição não te destruiu, uma hora você pode ser destruído. Ele o aprimorou. Se não o diminuiu, ao menos o tornou mais claro. E é por isso que Deus confia em você, porque sabe que você não precisa ser escolhido por todos para permanecer fiel. Quando alguém supera a rejeição sem perder sua essência, Deus sabe de uma coisa com certeza: essa pessoa não se perderá quando a validação chegar. E é por isso que, aos poucos, ele começa a confiar mais nela. Existe outro motivo muito claro pelo qual Deus confia em você, e este é um dos mais visíveis quando você olha para a situação com honestidade. Quando você cai, não se esconde na negação nem fica se justificando. Você aprendeu a se levantar com humildade, a reconhecer, a se adaptar e a seguir em frente. E isso, diante de Deus, é sinal de caráter forte. Muitos fracassam e se destroem por dentro, outros fracassam e culpam o mundo, outros se fazem de vítimas, se endurecem ou repetem o mesmo erro várias vezes, só mudando a desculpa. Não você. Você aprendeu algo mais difícil, aprender com os erros sem se destruir ou se enganar. Você não ficou preso a uma culpa eterna, mas também não mentiu para si mesmo dizendo que nada aconteceu. O equilíbrio é raro. Deus confia naqueles que conseguem encarar suas quedas sem fugir, porque a queda em si não é o problema é o que a pessoa faz depois. Você não usou o erro como identidade. Você não disse, eu sou assim para se justificar. Você disse, aqui eu aprendi algo e continuou crescendo. Isso mostra que você consegue suportar correções sem ressentimento e crescimento sem orgulho. Talvez ninguém tenha visto esses processos internos. Ninguém viu como você se questionou, como ajustou suas atitudes, como se desculpou silenciosamente ou como você mudou seus hábitos sem anunciar. Mas Deus viu. Ele viu que você não se defendeu a todo custo, que você não criou uma persona para esconder a dor. E Deus confia naqueles que preferem a verdade às aparências. Algumas pessoas só funcionam enquanto sentem que estão fazendo algo impecável. Quando falham, desmoronam, se tornam agressivas. Você não precisava se sentir perfeito para continuar. Você aprendeu a seguir em frente sendo honesto consigo mesmo. Isso te torna confiável, porque quem aceita a correção pode sustentar o crescimento real. Este ponto é fundamental. Deus não pode atribuir responsabilidades profundas a alguém que não sabe aceitar correções, porque corrigir não é humilhante, é alinhar. E você já mostrou que consegue se alinhar sem perder a dignidade, algo que você pode superar sem perder a identidade, algo que você pode aprender sem se sentir inferior. Isso demonstra uma maturidade que não pode ser improvisada. Se é que existe alguma, você já se sentiu envergonhado por ter falhado, mas hoje Deus lhe diz algo diferente. A forma como você se levantou falou mais alto do que a queda. Não foi o erro que te machucou, foi assim que eu defini. Foi a resposta. E essa resposta mostrou a Deus que você não foge da verdade, que você não cai na armadilha do passado, e que você pode continuar avançando conscientemente. É por isso que Deus confia em você, porque quando você tropeça, você não se perde, você aprende, se ajusta, continua. E quando Deus vê alguém que consegue cair sem ser destruído e se levantar sem orgulho, Ele sabe que pode confiar mais nessa pessoa, porque ela não se deixa abater pela correção, ela cresce com ela. A outra razão muito profunda pela qual Deus confia mais em você, e quase ninguém reconhece isso em si próprio, é que você não usou o que sabia para manipular. Quando você começou a entender mais, a ver mais, a ler melhor, você não usou essa vantagem para dominar pessoas e situações, para controlar ou obter vantagem egoísta. Muitos, quando adquirem discernimento, transformam isso em uma arma, aprendem como os outros funcionam e usam esse conhecimento para vencer, exercer poder, impor-se, sair por cima. Não você. Você aprendeu a enxergar mais,
mesmo assim, optou por não se aproveitar da situação. Você escolheu permanecer justo mesmo quando poderia ter sido oportunista sem que ninguém notasse. E Deus confia profundamente naqueles que têm poder interior e escolhem não abusar dele. Deus observa com muita atenção o que uma pessoa faz quando deixa de ser ingênua, quando ela entende a dinâmica, quando percebe as intenções, quando vê os movimentos se aproximando, porque é aí que o caráter verdadeiro surge. Alguns se tornam calculistas, outros se tornam frios. Você se manteve consciente sem se tornar manipulador. E isso é a prova de um silêncio que poucos superam. Talvez tenha havido momentos em que você poderia ter falado e não falou, momentos em que você poderia ter desmascarado, pressionado ou virado a situação a seu favor. E, no entanto, você escolheu o silêncio, a prudência ou o distanciamento, não por medo, mas por princípios éticos intrínsecos. Porque algo dentro de você te disse que nem tudo que pode ser feito deve ser feito. E Deus confia em pessoas que vivem a partir desse limite interior. Este ponto é fundamental. Deus não confia em quem gosta de ter vantagem sobre os outros. Confia em quem sabe exercer autoridade sem usá-la para prejudicar, humilhar ou manipular. Você demonstrou que sabe como lidar com informações, discernimento e inteligência emocional sem se tornar perigoso. É disso que você precisa. Isso o torna equipamento confiável para cargas mais pesadas. Talvez ninguém tenha te aplaudido por essas decisões. Ninguém viu o que você decidiu não fazer. Mas Deus viu. Ele viu que você não usou sua inteligência emocional para dominar, que você não se aproveitava das fraquezas alheias, que você preferia perder uma vantagem a perder sua integridade. E isso não passa despercebido no reino espiritual. É por isso que Deus confia mais em você, porque sabe que você não usará o que sabe para prejudicar, porque Ele entende que você pode exercer poder sem corromper. E quando Deus encontra alguém assim, Ele não hesita em atraí-lo para perto de si, ao confiar mais nele, ao dar-lhe a devida importância, porque essa pessoa não se deixa dominar pelo ego, ela controla o seu ego. E quem controla o seu ego pode sustentar qualquer responsabilidade que Deus decide confiar a você. A outra razão muito clara pela qual Deus confia mais em você, e precisa ver como você lida com a responsabilidade quando ninguém está pressionando, é que você não foge do fardo quando ele surge, nem o usa para se sentir superior. Você aprendeu a carregar sem se mostrar, responder sem ser questionado 2 vezes, manter a sua palavra sem transformá-la num espetáculo. Muitos desejam posições, influência ou reconhecimento, mas poucos sabem como manter o que isso implica. A verdadeira responsabilidade chega, alguns se desorganizam, outros se fazem de vítimas, outros se escondem. Você não. Mesmo que às vezes se canse, mesmo que nem sempre tenha dado o seu melhor, você não abandona o que assumiu. E Deus confia profundamente em alguém que não deixa as coisas inacabadas quando elas começam a ficar desconfortáveis. Talvez por isso você se sentiu pressionado desde o início. Além disso, você tinha que ser mais consciente, mais cuidadoso, mais resoluto do que os outros. Não foi injustiça, foi treinamento. Deus estava observando para ver se você seria capaz de lidar com compromissos sem dramatização, sem culpabilização, sem alarde desnecessário. E assim por diante, você não fez tudo perfeitamente, mas fez com consistência. E a consistência tem muito peso para Deus. Deus confia em você porque você não precisa que ninguém lhe lembre quem você é ou o que você deve fazer. Algumas pessoas só funcionam bem sob pressão externa. Você aprendeu a exigir equilíbrio de si mesmo, não pela aspereza, mas pela responsabilidade interior. E isso demonstra que você consegue lidar com a liberdade sem perder o rumo, algo que nem todos conseguem fazer. Há outro detalhe importante: quando algo dá errado, você não esconde ou dá desculpas rápidas, você assume, se adapta e segue em frente. Você não fica apontando o dedo para os outros para proteger sua imagem. Você prefere corrigir em silêncio a ficar bem na foto em público. E Deus confia naqueles que valorizam a verdade mais do que as aparências. Talvez muitas vezes você tenha sentido que era você quem precisava manter a ordem, a calma ou a clareza quando outros estavam fora de controle. E embora nem sempre fosse assim mesmo, Deus lhe deu algo valioso, a capacidade de sustentar estruturas internas. Ele não confia fardos àqueles que sucumbem à pressão. Ele confia naqueles que conseguem carregá-lo sem perder a sua humanidade. Esta é a verdade que você precisa integrar.
Deus não confia mais em você porque você é melhor do que os outros, mas porque você já demonstrou que consegue lidar com mais sem se deformar, que consegue assumir responsabilidades sem se endurecer, que consegue responder sem perder a sensibilidade. E é exatamente isso que Deus busca quando escolhe confiar. Se você já se perguntou por que achava que não podia falhar como os outros, eis a resposta. Deus estava construindo uma profunda confiança em você, não para exigir coisas de você incessantemente, mas para prepará-lo para coisas que exigem estabilidade, não impulsos. Deus confia em você porque Ele sabe que você não desistirá quando as coisas ficarem difíceis, porque Ele entende que você pode perseverar sem ser destruído. E quando Deus encontra alguém assim, Ele não hesita em lhe dar ainda mais espaço, mais responsabilidade e mais propósito, porque Ele sabe que tudo o que Ele coloca não se perderá em suas mãos, será guardado. Há sinais claros de que Deus já começou a confiar coisas a você, mesmo antes de você se dar conta. Nem sempre isso se manifesta como grandes oportunidades visíveis, muitas vezes começa de forma silenciosa, interna, quase imperceptível para os outros. Mas se você prestar atenção, consegue reconhecer isso. Um desses sinais é que Deus permite que você veja mais. Você vê padrões, lê intenções, percebe quando algo não está alinhado, embora ninguém devesse dizer isso. Isso não te tornou desconfiado, te tornou prudente. E Deus apenas amplia a visão daqueles que sabem usá-la com responsabilidade, porque ver mais sem maturidade pode destruir, mas enxergar com atenção e consciência pode proteger destinos. Outro sinal é que você tolera cada vez menos o que costumava aceitar, não por orgulho, mas porque seu espírito não faz mais concessões em relação ao essencial. Você se sente desconfortável fingindo, acha um fardo manter o que é superficial, ser superficial te esgota. Quando você participa de dinâmicas antiéticas, o desconforto não é rebeldia, é Deus refinando o seu discernimento, porque Ele confia que você saberá escolher melhor. Você também começará a perceber que os outros buscam seus conselhos, sua calma ou sua clareza, até mesmo sem saber porquê. Nem sempre te dizem abertamente, mas tendem a se aproximar de você quando precisam de equilíbrio. Isso não é por acaso. Deus frequentemente usa aqueles que já aprenderam a se sustentar internamente para, às vezes, poderem sustentar os outros. E não confiaria esse cargo a alguém instável. Há outro sinal mais profundo. Quando você comete um erro, a correção vem rapidamente, não para humilhá-lo, mas para que você se ajuste. Deus corrige aqueles que confiam nele, aqueles que não, Ele deixa seguir perdidos. Se ultimamente você se sente com uma convicção interior de que algo está errado, não é condenação, é cuidado. É Deus mantendo o foco essencial, pois o que está por vir exige precisão. Talvez por isso você sinta que não consegue mais viver de qualquer jeito. Existem decisões que você costumava adiar, mas agora não adia mais. Existem padrões internos que ninguém lhe impôs, mas que você respeita. Isso é um sinal de confiança. Deus não impõe padrões elevados àqueles que não conseguem cumpri-los. Confia em quem já provou seu caráter. Se você olhar para a sua vida com honestidade, verá que nem tudo foi fácil ou confortável, mas foi uma experiência formativa. E isso é fundamental. Deus não treina todos da mesma maneira. Alguns Ele observa de longe, outros, Ele treina de perto. E você já esteve lá sob um regime exigente e silencioso. Esses sinais não buscam lhe pressionar, tentam tranquilizá-lo para que você entenda que não está imaginando nada. Não é por acaso que sua consciência é mais forte, que sua sensibilidade é mais apurada. Deus já está aqui. Ele confia em você. E o faz porque sabe que pode te apoiar. Reconhecer isso não é difícil, é responsabilidade. Porque quando Deus começa a confiar mais, não é para te exibir, mas sim para te preparar. E você já está respondendo, antes mesmo de você perceber. Aqui está um aviso importante que não vem para te rebaixar, mas para proteger o que Deus já decidiu confiar a você. Quando Deus confia além disso, Ele também espera de alguém algo muito concreto, que não minimize o que essa pessoa carrega por dentro. E este é um teste sutil onde muitos falham sem perceber. Depois de ter resistido por tanto tempo, é fácil cair na tentação de se diminuir, de dizer, não é nada demais, eu não sou assim, é melhor não chamar a atenção para si mesmo. Não por humildade real, mas sim por um hábito,
Porque durante muito tempo você aprendeu a sobreviver diminuindo o volume de quem você era. Mas esse mecanismo não funciona mais para você. O que você costumava fazer para te proteger agora te limita. Deus não confia mais em você para continuar se escondendo. Confia para que você possa se manter firme diante da verdade, sem orgulho, mas sem negar a si mesmo. Existe uma enorme diferença entre humildade e autoaniquilação. A humildade reconhece o que se é e do que se é capaz, administrando com responsabilidade. A autoaniquilação nega quem você é por medo de desagradar os outros. E Deus não te criou para viver em grupo. Este momento exige que você comece a habitar seu espaço interior com firmeza. Não se imponha, não se compare com os outros. Simplesmente não se diminua novamente em espaços onde você já não cabe. Porque quando você se diminui, você não está apenas traindo a si mesmo, você também dilui o que Deus quer fazer através de você. E isso é verdadeiramente perigoso. Você pode perceber que, quando tenta se minimizar, algo dentro de você provoca uma inquietação silenciosa. Não é a arrogância despertando, é um aviso lembrando que você não pode mais operar a partir de versões antigas de si mesmo. Deus não confia grandes coisas a pessoas que ficam pedindo permissão para existir. Isso é um aviso lúcido e amoroso. Não confunda gentileza com medo, não confunda prudência com recuo, não confunda silêncio com recusa. Há momentos para ficar em silêncio e momentos para se manter firme naquilo que você sabe, sente e é. Este é um daqueles momentos. Deus não está pedindo que você se exponha mais do que o necessário, pede que você não se esconda desnecessariamente, porque o que está por vir não precisa de uma versão reduzida de você, é necessária uma versão completa, consciente e estável. E você já a tem. Você só precisa parar de esconder isso por hábito. Não se retraia. Não porque você se ache melhor que os outros, mas porque você não é mais menos do que Deus viu em você. E quando o escolhido para de se diminuir, a confiança em Deus não para, ela se expande. Aqui chegamos a um ponto decisivo, porque quando Deus deposita mais confiança em alguém, não é apenas para observá-lo, é algo que deve ser ativado. A confiança em Deus não é passiva, não é mero reconhecimento interno sem consequências, é uma transição. E você está bem nesse momento, o momento em que você para de se ver como alguém em progresso e começa a se ver como alguém confiável. Já não é opcional. Por muito tempo você se acostumou a resistir, a suportar, a treinar em silêncio. Isso era necessário. Mas há um momento no caminho do escolhido, aquele a quem Deus deixa de tratar apenas como um aprendiz e começa a tratá-lo como portador. Portador de julgamento, de responsabilidade, de direção. E se ultimamente você sente que não consegue mais viver pela metade, que certas decisões internas se tornaram definitivas, não é pressão, é ativação. Essa é a mudança mais profunda. Você começa a se enxergar como Deus já te vê, não por um ego inflado, mas por um lugar de responsabilidade. Você já não se questiona tanto se é capaz, começa a se perguntar se está sendo fiel ao que sabe. Você não duvida mais tanto do seu valor, você duvida se está honrando aquilo que carrega dentro de si. E isso é um sinal claro de maturidade espiritual. Deus não ativa aqueles que ainda precisam de aprovação constante, Ele ativa aqueles que conseguem manter sua identidade sem aplausos. E você chegou lá. É por isso que agora a vida começa a exigir consistência mais do que intenção, presença mais do que promessas, posição mais do que palavras, não para lhe cobrar nada, mas porque agora você pode. Talvez essa ativação pareça uma nova firmeza, como um não posso voltar atrás agora interno, como uma clareza que não faz barulho mas também não negocia. Isso não é rigidez, é alinhamento. É Deus definindo suas portas internas para que você não duvide quando Ele começar a abrir outras externas. Este ponto é crucial. Deus não confia em você para continuar vivendo uma vida medíocre. Confia para que você possa começar a responder a partir de quem você é agora, e não de quem você era. E quando você aceita essa ativação, algo muda. Você para de sobreviver. Você começa a habitar o próprio espaço. Nem todos chegam a esse ponto. Muitos permanecem implorando sinais. Você está sendo convidado a responder, a sustentar, a caminhar com maior autoconsciência. E embora isso inspire respeito interior, também traz uma paz profunda. Você não fica mais se perguntando tanto se Deus está com você. Você começa a se perguntar como honrar a confiança dele.
Este é o momento em que o escolhido deixa de resistir à sua altura. E quando isso acontece, a vida começa a se adaptar a essa nova posição. Deus já confia em você. Agora é a sua vez de viver como alguém em quem Deus confia. E quando o escolhido dá esse passo interior, não há como voltar atrás, só há progresso com apoio. Chegamos ao fim desta mensagem, mas não o final. Chegamos à gravação, porque tudo o que você ouviu não era para te lisonjear, era para se revelar a você. Deus não confia mais em você por acaso, não por favoritismo. Ele confia em você porque já viu você perseverar onde outros desistiram, permanecer de pé onde outros falharam, e permanecer íntegro onde muitos se perderam. Se uma coisa deve ficar clara para você, é isto: você não carregava mais peso porque era fraco, você carregava mais peso porque era forte, confiável. Deus não coloca o verdadeiro peso em mãos fracas, Ele o coloca em corações testados. E você é assim não porque você nunca falhou, mas porque você aprendeu, não porque você nunca duvidou, mas porque você não desistiu, não porque você fosse perfeito, mas porque você foi fiel à sua consciência mesmo quando doía. Talvez agora você entenda por que seu processo foi tão silencioso, porque nem tudo foi fácil para você, porque às vezes você sentiu que precisava amadurecer mais rápido que os outros. Não era um castigo, era formação. Deus estava construindo em você uma estabilidade que passa despercebida no imediato, mas dura quando a coisa real chega. E isso não pode ser improvisado. Esta mensagem não te convida a sentir-se superior. Convida você a assumir o seu lugar, a parar de se diminuir, a parar de duvidar do que você já provou, para começar a caminhar com a consciência de alguém em quem Deus confia. Porque quando você entende isso, suas decisões, sua postura, seu jeito de ser, tudo muda. Você não reage mais a partir da ferida, você reage a partir da identidade. Guarde isso bem no fundo do seu ser. Se Deus confia em você, não é para você continuar se escondendo, é para que você possa viver com coerência, com firmeza e com verdade, não para impressionar os outros, mas para honrar o que Ele já viu em você quando ninguém mais estava olhando. Antes de fechar, finalize esta mensagem com uma decisão clara assim: porque nem todos estão preparados para dar esse passo para a verdade. Inscreva-se no Caverna Espiritual, pois este espaço é para aqueles que Deus molda silenciosamente. Compartilhe este vídeo com alguém que também tenha passado por mais dificuldades do que o normal e comente: Deus confia em mim. Lembre-se disso toda vez que você duvidar de si mesmo. Se Deus confia em você, não é por causa do que você promete, é por causa do que você já demonstrou. E quando o escolhido vive dessa certeza, ele para de implorar por coragem, para de se encolher e para de temer o peso do propósito, porque ele já sabe algo que nem todos sabem: Deus não comete erros. Escolhidos.